Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2022. Eu sou Estela Hong, gerente de RI, e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet. E no link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A, na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma no webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas, operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoconferência, dessa vez para comentar os resultados do primeiro semestre, agora do ano de 2022. Nós somos a Odontoprev e estamos aqui para, enfim, trocar ideias, comentar como é que foi a nossa performance agora nesse ano desafiador de 22, mas muito positivo em diversos aspectos, como a gente vai procurar conversar com vocês aqui agora. Bom, dando início da apresentação, a gente traz os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde, onde na parte direita do slide a gente vê o crescimento contínuo do setor mais jovem, ainda subpenetrado no Brasil, que é o de planos odontológicos. Muito em breve, a gente vai estar aqui comemorando os 30 milhões de beneficiários no setor, o que é um salto representativo face aos apenas 7 milhões lá atrás, no ano de 2006. Esse é um crescimento importante, a gente tem muita convicção na posição futura desse mercado, que não para de crescer, 2022 não sendo uma exceção. Como vocês podem ver, desde o final de 2020, cerca de 3 milhões de brasileiros se juntaram aos planos odontológicos no nosso país. Bom, o nosso próximo slide, a gente destaca os principais jogadores da indústria. Na parte de cima, liderando o setor de planos de saúde, o nosso controlador direto, a Bradesco Saúde, com cerca de 32 bilhões de reais de receita, um número expressivamente superior aos dos demais jogadores citados. No nosso próximo slide, a gente mostra
os principais jogadores, especificamente na indústria de planos odontológicos, em que a companhia atinge hoje cerca de 2 bilhões de reais de receita, comparado a um patamar inferior, né, de receita das diversas outros jogadores. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê um crescimento contínuo da receita após os impactos duros que aconteceram no primeiro semestre de 2020, trazidos pela pandemia. De lá para cá, a companhia vem continuamente, todos os trimestres, como é a tradição, em 32 anos de atuação no mercado, atingindo hoje um volume em receita cerca de 12% superior àquele observado no terceiro trimestre de 2020. Nosso próximo slide, a gente mostra a variação anual da receita, em que a companhia, após esses impactos que a gente comentou da pandemia em 2020, a gente vem recuperando ano a ano, e esse é um ponto interessante da gente explorar aqui. Essa recuperação de receita até agora aconteceu basicamente direcionada por volume e não por ticket. Os preços têm sido estáveis. Isso naturalmente vai mudar com a reutilização do benefício odontológico. É natural que a gente tenha uma recomposição do ticket médio, especialmente no segmento corporativo, daqui para frente. Bom, passando aqui para o nosso próximo slide, a gente demonstra aqui a estratégia de longo prazo da companhia. Comparamos aqui o ano de 2014 com os dados mais recentes, os últimos 12 meses, terminados em junho desse ano. Vocês observem que a companhia tem dois grandes segmentos de negócio: o tradicional, o corporativo, onde há baixa barreira à entrada, onde o ticket médio praticamente não oscila ano após ano. É muito importante, então, termos em escala, termos baixos custos. Certamente, somos líderes de mercado tendo os custos mais baixos da indústria. Por outro lado, também sendo inovadores e pioneiros, ampliando e diversificando a receita da companhia, não apenas nos planos corporativos, mas também no alto à direita, nos planos especialmente para pequenas e médias empresas e planos individuais, cuja receita cresce 15% todos os anos desde 2014. Nosso próximo slide, a gente mostra as adições líquidas. As adições líquidas foram cerca de 170 mil. Agora, no último trimestre, ela acumula mais de 400 mil novos beneficiários em 12 meses, cerca de 900 mil novos beneficiários desde ali do auge da pandemia, desde o segundo trimestre de 2020, com preços premium em relação ao mercado. Portanto, vai sem dizer, é natural que a gente tenha adicionado market share em receita no período mais recente. Nosso próximo slide, ele mostra a composição das adições líquidas, não só no trimestre, mas em 12 meses, mas também em 24 meses. Vai sem dizer que o destaque é a marca Bradesco Dental, hoje a principal marca incremental e responsável por boa parte do crescimento da companhia, vale dizer, em todos os segmentos de mercado, desde o corporativo ao de pequenas e médias empresas e também nos planos individuais. A marca Bradesco Dental é uma marca hoje que se aproxima da marca Odontoprev dentro do share de 8,1 milhões de beneficiários da companhia. Bom, o nosso próximo slide, a gente compara a sinistralidade. A linha tracejada é uma linha importante que mostra a média da sinistralidade no período pré-pandemia, no período pré-2020. Observem que a companhia se encontra numa posição de vantagem, de menor custo. Isso se dá principalmente pelo efeito mix, né? A companhia tem sido capaz de trazer novos tipos de cliente para o seu negócio, com ticket superior e com sinistralidade mais baixa, que é o que a gente pode ver no nosso próximo slide, o slide que mostra em cada segmento de negócio, começando pelo corporativo, onde a gente já vê uma utilização semelhante aos níveis pré-pandemia, da ordem de 50%. Por outro lado, a gente vê
o segmento de pequenas e médias empresas e de planos individuais, eles somados representam cerca de 40% da nossa receita, e como podemos ver aqui, trazendo uma sinistralidade mais baixa, mais competitiva. O destaque dessa tela é o setor de planos para pequenas e médias empresas, em que, se o histórico pré-pandemia era de 41%, hoje a companhia ali está apresentando uma sinistralidade inferior a 30%. A gente acha que essa sinistralidade dos planos para pequenas e médias empresas ela é muito bem fundamentada e achamos também pouco provável que ela volte no curto ou médio prazo para os patamares observados ali no período pré-pandemia. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente aqui faz um resumo e que nos leva a registrar hoje, em 12 meses, um recorde histórico de margem EBITDA. Ele vem não só pela companhia ter um mix de sinistralidade mais competitivo do que no período pré-pandemia, mas também por diluição do SG&A, das despesas, né, de comercialização e nas despesas administrativas. Vale notar também o nível de PDD, né, de provisão para devedores duvidosos, hoje bastante menor do que já observamos no passado. Isso vem em consequência da crescente bancarização, não só dos planos para pequenas e médias empresas, mas principalmente nos planos individuais. Esse processo de bancarização dos produtos massificados ele é muito positivo, ele é difícil de ser replicado e leva a companhia a patamares de retorno, mais uma vez, muito superiores à indústria. Bom, consequência de tudo que nós falamos até aqui, o novo mix de produto, a sinistralidade bem comportada, a possibilidade de diluição do SG&A, a possibilidade também de ter, né, uma estrutura de despesas, né, sempre competitiva. A companhia vem apresentando desde 2019 uma geração de caixa robusta. A taxa média de crescimento foi de 15% desde 2019 até os últimos 12 meses encerrados agora em junho, atingindo ali o patamar recorde de margem de 32% nos 12 meses acumulados em junho. Bom, caminhando aí para a última linha do demonstrativo de resultados, a gente vê uma parte importante, um diferencial do momento agora de mercado. A companhia não tem qualquer endividamento, tem uma posição de caixa superior a 800 milhões de reais. A receita financeira tem se beneficiado da posição de juros reais no Brasil, e de modo que a gente vem registrando trimestre após trimestre uma maior receita financeira. Vale dizer, nesse particular, desde meados do ano passado, a companhia alongou o perfil das suas aplicações, justamente procurando capturar esse momento de juros real no Brasil, de modo que a gente já tem endereçado e determinado para os próximos anos um montante de juros reais bastante significativo no nosso portfólio, que é 100% dedicado a títulos públicos, mais uma vez, de longo prazo. Em consequência do que a gente vem falando, o lucro líquido se expandiu em velocidade superior à da própria geração de caixa, atingindo um ROI em 12 meses encerrados em junho de 40%. Como a gente comentou anteriormente, a posição de caixa da companhia, a companhia não tem nenhum endividamento, ela atinge agora, em junho, 830 milhões de reais. Bom, passando para a nossa parte final da apresentação, a gente tem aqui o perfil da base de acionistas minoritário, o free float de 47%, a gente tem e conta com o prestígio de acionistas globais em mais de 30 países, a participação brasileira no nosso capital pulverizado é de 14%. Um slide sobre o ESG, esse é um aspecto de grande importância para o modelo de negócios da Odontoprev, começando pela uma classificação em
um orgulho para nós ter sido destacado na categoria Prime pela ISS americana. Logo em seguida, a gente destaca o que já divulgamos, mais uma edição do nosso relatório anual de sustentabilidade. E, por último, embaixo, uma iniciativa pioneira da companhia, com uma instituição multinacional, que é a Sea Shepherd. A companhia vem patrocinando um projeto pioneiro no Brasil, que percorre todo o litoral, mapeando em metodologia desenvolvida junto ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, os detritos encontrados. Bom, esse é o nosso último slide. A gente tem a agenda de relações com investidores, a companhia com eventos programados para os próximos meses, não só no Brasil, mas também na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, esses foram os nossos comentários iniciais. A gente está aqui à disposição para a sessão de perguntas e respostas que começa agora. Muito obrigado a todos. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Amâncio, Itaú BBA. Felipe, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegar nossa pergunta. A gente viu nesse trimestre uma sinistralidade retornando aqui a patamares do pré-pandemia, né? Tanto no corporativo quanto no individual, mas a gente viu também que o PME está tomando mais tempo para retornar. Né? Então, vocês poderiam passar para a gente uma cor do porquê que o PME ele acaba tomando um pouco mais de tempo para se normalizar, e se quando isso acontecer, o que a gente deve esperar aqui, se a gente deve esperar uma normalização do DLR consolidado. E uma outra pergunta, além disso, como que a gente deve pensar aqui nos impactos da normalização do DLR no ticket? É razoável a gente pensar aqui em um ticket maior daqui para frente por conta desse aumento? Obrigado. Felipe, bom dia, tudo bem? Rodrigo falando aqui. Obrigado aí pela sua pergunta. A questão da sinistralidade, acho que como o Pacheco destacou bem ali, você pegou naqueles 3 gráficos, a gente tem já um cenário absolutamente normalizado, já desde o início do ano, no segmento corporativo, o individual também, e isso é ótimo, a gente gosta disso, a gente quer que os nossos beneficiários usem o produto para valorizar, para ver valor naquilo. E o PME, acho que um pedaço desse novo patamar que você está enxergando tem razão conversa aqui com uma estratégia nossa de segmentação de PME. A gente hoje tem 3 faixas diferentes, quer dizer, o PME vai de 3, né, pela classificação lá da ANS, vai de 3 vidas até 199 vidas. E o que a gente tem hoje é uma segmentação em 3 grupos distintos dentro desse range aqui de 3 a 199 vidas, e que passa por rede diferente, por cobertura, passa por precificação, aliado a um esforço de venda aí muito importante, como você também já destacou, quer dizer, com relação à venda de Bradesco, né? Então, a gente tem conjugação com saúde, etc. E isso explica um pedaço desse PME estar apresentando esse tipo. Então, seria raro imaginar que o corporativo voltou ao normal, a sinistralidade, o individual também voltou ao normal, e o PME, por uma razão misteriosa, não. Acho que conversa muito com essa estratégia aqui que a gente tem de segmentação, que passa por cobertura, segmentação, conjugação, tudo isso, e talvez seja uma realidade nova, não sei se é exatamente esse patamar, vou passar aqui para o Pacheco, mas acho que a gente tem que olhar isso como esforço comercial. A gente, de maneira geral, sente o mercado já bastante normalizado, né? Na nossa sinistralidade, na nossa utilização das clínicas e no dia a dia, indo almoçar no shopping, andando pelas ruas. Então, acho que a gente está diante já de um cenário bastante estável pós-pandêmico. Tá bom? Vou passar para o Pacheco aqui para complementar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe, aí pela pergunta. Eu acho que entender corretamente a sinistralidade é fundamental, essa dinâmica, para perceber a correlação que existe com o ticket médio. E o ticket médio, em particular, no setor corporativo, que responde por cerca de 60% da nossa receita. A maior sinistralidade que a gente vem observando
depois do primeiro semestre de 2020, né, gradualmente, e ela já voltou ao patamar histórico pré-pandemia, vai resultar numa conversa mais equilibrada com os clientes corporativos, no sentido de buscar recomposição da utilização do benefício. Isso se traduz num ticket que, se nos primeiros semestres pós-pandemia foi negativo no corporativo, ele tem agora todo o fundamento para se tornar positivo. Isso vale para 2022, para 2023 e em diante. Isso é fundamental para a retomada da receita. Você também comenta, né, Felipe, um aspecto importante que é o PME. O PME é um segmento muito específico, né, de mercado, como o Rodrigo comentou. Ele tem um potencial, inclusive, de se tornar maior e ele emprega mais trabalhadores do que o setor tradicional de grandes contas corporativas. E o desafio dele é a distribuição. A gente tem o privilégio de ter na marca Bradesco Dental a nossa marca predominante, dominante na distribuição do pequeno e média empresa, e ela traz pricing power. Então, isso tem se traduzido não só num crescimento robusto de dois dígitos na primeira linha dessa receita, desse segmento de negócio do PME, mas também com uma rentabilidade muito superior à da nossa própria carteira. Tá? Então, acho que a gente está, mais uma vez, aí, otimista com o segmento PME, a marca Bradesco Dental sendo decisiva, e isso tudo fatorado, a sinistralidade consolidada da companhia, acho que ela está num ótimo caminho para ser mais competitiva do que no cenário pré-pandemia. Tá? Aquele patamar de 45%, de 46%, possivelmente a gente vai demorar para ver. Ou seja, teremos aí sinistralidades abaixo do período pré-pandemia durante um bom tempo, dado esse novo mix de produtos, com os planos PME e os planos individuais bancarizados crescendo de uma maneira expressiva, e isso é fundamental aí, para as expectativas de retorno, né, e de geração de caixa da companhia. Tá? Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Lima, BTG Pactual. Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco, todo o time. Aqui do nosso lado são duas perguntas, tá? A primeira é fazendo até um follow-up da pergunta do Felipe com relação a esse perfil de sinistralidade mais baixa, em especial dos clientes Bradescos no PME. Queria entender o que acaba influenciando um pouco nessa sinistralidade menor, se é uma questão de ticket ou se é uma questão de perfil do consumidor que acaba utilizando menos a rede. E a segunda pergunta é um pouco relacionada ao CAPEX. A gente viu um nível de CAPEX um pouco mais alto nesse trimestre, né? Tem uma linha de outros que acaba puxando um pouco para cima essa representatividade com relação à receita, e a gente queria saber se vocês podiam dar um pouco mais de cor nisso. Obrigado, bom dia. Pedro, ótimos pontos. Permita começar pelo último, que é o CAPEX. Né? Ele basicamente é tecnologia, e vocês notaram que desde 2020 a Odontoprev praticamente dobrou o patamar de investimentos e, mais uma vez, destinados à tecnologia. Existem diversas razões para isso, a crescente digitalização de processos, o número de robôs na companhia é muito superior a de anos anteriores. A companhia hoje tem um menor número de funcionários em relação aos anos anteriores, então tecnologia é absolutamente crítica ao negócio, faz parte do DNA Odontoprev, e esperem um patamar aí ao redor de 70, 80 milhões de reais por ano. Esse é um patamar de CAPEX que a gente vem encontrando agora. Com relação à primeira parte da pergunta, Pedro, com relação à sinistralidade, em particular aí dos planos para pequenas e médias empresas, de fato, esse é um segmento, mais uma vez, que nos interessa muitíssimo. Ele combina, como você colocou, o pricing power do canal de distribuição. O Bradesco responde, a marca Bradesco Dental hoje, seguramente aí por mais de 80% do estoque e por parte significativa do fluxo de novos clientes para esse perfil. E ele tem, sim,
um comportamento diferente, ele tem hoje certamente um relacionamento importante com a organização Bradesco, não apenas no serviço como um todo, no serviço dental, né, mas também muitas vezes atrelado à saúde, atrelado ao próprio relacionamento bancário do dia a dia com aquele pequeno empresário, com aquele pequeno empreendedor. Então, a gente está muito convicto, muito feliz com os resultados até agora, claro, e é um mercado endereçável aí, de importância estratégica muito relevante para os próximos anos para a companhia. Tá? Tá ótimo, obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos Fitch. Leandro, pode prosseguir. Oi, bom dia, Rodrigo, bom dia, Pacheco, obrigado. Eu queria pegar aqui um ponto sobre inflação, né? Primeiro, assim, na parte de sinistralidade, quando a gente pensa hoje no seu custo por procedimento, a gente sabe que a inflação está em todos os lugares, né? Em produtos médicos também. Hoje, assim, quanto que o custo por procedimento ele aumenta versus um patamar pré-pandemia, se de fato ele já captura uma inflação mais alta ou se ainda tem alguma coisa para acontecer nesse sentido, porque penso que à medida que sua sinistralidade volta, né, assim, não sei se esse impacto de inflação de custo pode eventualmente ser um desafio para frente ou não, assim, escutar um pouco nessa frente e também no seu DNA, né, vocês vêm com algumas agendas de produtividade, o DNA, o selling também vem caindo como percentual da receita, mas até que ponto, como é que vocês estão vendo assim, para o budget para o ano, né, um eventual impacto inflacionário e como as alavancas, né, para offsetar esses efeitos? É isso, obrigado. Obrigado, Leandro. Bom dia. Vou começar aqui pelo DNA. O que a gente vê é o seguinte: já os projetos são inúmeros, né? O Pacheco comentou aí do robozinho, né? Só para trazer um outro número, quando ele comentou de estrutura, né? Assim que a gente incorporou o Odonto System com todos os funcionários dela, o Odontoprev chegou a ter quase 2.300 funcionários, eram 2.250 funcionários, tá? E hoje a gente roda aí na casa de 1.700, 1.750. Então, mesmo incorporando, e aí vem todo o tema das sinergias, dos sistemas, né? E de conseguir essa integração bem feita, né? A companhia tem um histórico grande de ter feito 12 aquisições com a Modidonto, na verdade, ao longo da sua história. Então, a nossa capacidade de integrar times novos, sistemas, modelos de operação, etc., aproveitando o que cada um tem de melhor, né? Então, a gente conseguiu nisso reduzir aí dos 250 para 1.700, 1.750. Então, sobre o lado de pessoal. E aí você entra com todo o tema de eficiência aí que o Pacheco já comentou, tá? A questão de comissão de vendas, que você falou que caiu um pouquinho, isso tem mais a ver com mix, tá, Leandro? E aí, já até antecipando aqui, vou deixar mais para frente para comentar, mas o que a gente percebe é que o varejo ainda não se recuperou para valer na questão da venda do plano dental, né? Comparado com níveis pré-pandêmicos. Então, foi o único trimestre que a gente caiu vidas, foi o segundo lá de 2020, com o varejo todo fechado, e esse negócio não ganhou a tração ainda que é para ganhar. Então, acho que em relação a percentual de venda sobre receita, é muito mais a ver com um mix de produto do que efetivamente condições diferenciadas aí, tá? E na inflação, eu acho que o que você enxerga hoje já é uma realidade, quer dizer, os índices de sinistralidade já estão levando em consideração a nossa capacidade de precificação, está levando em relação aqui como é que foi essa negociação, né, com toda a nossa rede de dentistas, que como a gente já tem esses níveis normalizados aí desde o início do ano, isso aí já é o patamar que, nessa queda de braço saudável de fornecedor e contratante, né, é o que a gente já observa que já teve o custo que tinha que vir, tá? Então, se o Pacheco quiser complementar aqui alguma coisa. O Leandro traz um ponto fundamental, né? Que é a leitura da equação custos versus preço que aconteceu nos últimos anos. O fato é que a gente teve deflação, a gente teve menores custos, e se traduziu no segmento corporativo em menores tickets. O que a gente acabou de falar é que a sinistralidade do corporativo vem subindo, a frequência está subindo. É natural que haja recomposição da moeda, né, da rede credenciada. Isso posto, a consequência é o maior ticket. Então, é natural que a maior sinistralidade do corporativo, mais uma vez, nessa transição de 22 e 23, esse é o cenário base, o sinistro do corporativo já voltou,
né, para a média histórica. Então, o que é o caminho seguinte? O que é o passo seguinte? É haver o equilíbrio do contrato, né? E a gente tem uma relação comercial com a grande maioria dos clientes corporativos de longo prazo. Então, é natural que haja uma recomposição de ticket corporativo. E essa recuperação do ticket corporativo, não é, nos próximos semestres, ela é, mais uma vez, um fator muito importante aí para a determinação da receita, tá? Então, se, mais uma vez, a variação da receita foi tímida no último par de anos, apenas baseada em volume, ela deixará de ser, uma vez que a gente vai ter não só a expectativa de volumes adicionais nos 3 segmentos, mas também do pricing power tradicional ali no segmento corporativo, e que é natural que ele volte com a retomada aí da frequência e da utilização do benefício. Só complementando aqui, Pacheco, na questão do despesa geral administrativa, a gente falou aqui de robozinho, né, e falou da estrutura, mas podíamos comentar também de todo o processo de digitalização, né, onde a gente teve carteirinha virtual, o fim do caderninho da rede credenciada, emissão de boletos, segunda via de boletos, relocalização, né, da Odontoprev, ainda em Alphaville, Barueri, mas saindo do prédio antigo para o prédio novo. Então, é assim, uma quantidade enorme de ações que a gente tem feito e segue fazendo, muito respaldada aí por tecnologia, que permite a gente atingir esses patamares menores, né? Então, não é só o conjunto de uma obra, não é obra de uma peça, é obra de várias peças, tá? Super claro, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco, Rodrigo, obrigado pela apresentação. São 2 perguntas rápidas aqui do nosso lado. A primeira delas, queria retomar um pouco a discussão de PME sob um ângulo um pouco diferente, né? Um ângulo um pouco mais de Neredes e nem tanto de sinistralidade. Chamou a atenção a performance da companhia em Neredes aqui no PME, né? Acho que nem tem um pouco de vocês se a fonte desse crescimento ela é uma fonte mais de crescimento de mercado, clientes novos, ou se vocês estão vendo aí alguma dinâmica de ganho de share relevante dentro dessa categoria especificamente, né? Tem algum comentário que vocês podem fazer sobre concorrência? Vocês estão vendo, de repente, o cross-sell dentro de PME dos players de healthcare especificamente dando uma diminuída? Enfim, se vocês pudessem comentar um pouco aí a origem desse crescimento um pouco mais acelerado na categoria de PME, acho que seria interessante, seria a primeira pergunta. E o segundo ponto, né, explorando um pouco mais canal Bradesco aqui, também acho que é outro ponto que chamou a atenção positivamente para a gente, o ganho cada vez mais acelerado de representatividade do Bradesco dentro da companhia. Acho que era só que vocês dividissem um pouco com a gente o economics dessa vida do Bradesco está entrando na base, né? Como que a margem de contribuição da vida desse canal se compara com o restante portfólio? Vocês já falaram um pouco sobre sinistralidade, mas queria entender principalmente aqui na ótica de despesa comercial, né? Vocês enxergam aí, de repente, um espaço para diluir cada vez mais o selling através desse canal? Ou vocês acham que já está num patamar um pouco mais eficiente? Acho que seriam esses 2 pontos do nosso lado, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, obrigadíssimo pela sua pergunta. Vou começar aqui pelo ambiente competitivo, tá? E depois passo ali para o Pacheco. Mas, em relação ao PME, acho que você tocou no ponto fundamental, tá? A gente tem hoje uma maneira de fazer, só para dar o dado aqui, tá? O recorde de vendas de crescimento de carteira do PME tinha sido em 2014, tá? Anteriormente. Ano passado, nós superamos esse recorde por 20%, e esse ano a gente também vai fazer uma performance, como vocês viram aí, bastante interessante em PME. Então, acho que temos uma engrenada hoje aqui no PME bastante interessante, corroborando aqui com o otimismo ali que o Pacheco comentou 2 perguntas atrás. E isso é fruto de quê, né? Se a gente olhar a base de clientes de pequena e média empresa que o Bradesco tem, é absolutamente gigante. Acho que são dados até divulgados, seja pela Cielo, seja pelo próprio Bradesco, etc. Então, a gente tem lá uma capacidade de pescar, quer dizer, são clientes que o Bradesco tem um relacionamento muito importante, seja porque ele dá crédito, porque ele paga fornecedor, porque ele tem a folha de pagamento, opera o cartão, o private label. Então, a gente tem aqui um relacionamento cada vez muito mais integrado com o Bradesco, realmente presente lá. Estou falando aqui de comitê de algumas reuniões de comitê de crédito, estou falando junto à organização de vendas da seguradora, que coordena todo esse esforço de venda entre as verticais de seguros do grupo com a operação bancária.
Então, acho que tem hoje um jogo jogado de forma muito mais harmônica, muito mais combinada, com mais inteligência, com mais dado na mesa para tomada de decisão, olhando para a penetração, olhando para quem tem superintendência regional, que tem melhor penetração, o que está fazendo melhor que a outra, que tem mais baixa, etc. Então, uma capacidade realmente da gente chegar até esse cliente final do Bradesco com uma proposta de valor costurado aqui, em conjunto também com o saúde, em várias das ocasiões. Então, acho que o reflexo que a gente está vendo nos 2 últimos anos é um reflexo de uma posição no Conselho bastante de apoio e suporte aqui por parte dos conselheiros do Bradesco que estão aqui, e no segundo nível aqui, no nível operacional de ambas as companhias, comercial, etc., também uma integração muito mais forte. Tá? Então, a gente caminha para um ano passado, então, foi o recorde de crescimento de PME histórico, e esse ano já vamos fazendo aí também um primeiro semestre muito interessante. Tá? Então, com isso, acho que eu respondo aí o teu net ads de PME junto com a posição do Bradesco nisso. Em ambiente competitivo, a gente ouviu aí por diversas vezes a questão do não, no corporativo é muito difícil competir com as seguradoras que têm saúde, etc. Eu queria dar um dado para vocês aqui, e a gente sempre dizendo, olha, a gente está acostumado a essa competição faz muito tempo, não é de hoje, né? Ela ficou mais acirrada assim, com todos os IPOs e levantamento de capital, isso tudo que entrou, mas basicamente, a gente primeiro já tinha esse ambiente competitivo desde sempre, o nome dos players mudou, mas esse ambiente já tinha muito mais tempo, e o que a gente percebe é o seguinte, o dado real nos últimos 20 trimestres no segmento corporativo, a gente foi positivo em 18 dos últimos 20 trimestres. Então, de novo, não é novidade para a gente um ambiente competitivo, é desafiador, e implica e provoca a gente aqui a sair com soluções inovadoras, segmentação, rede, cobertura, desenho de produto e tudo isso que a gente vem fazendo aí no dia a dia. Agora, o dado concreto 20 trimestres em corporativo, 18 de crescimento. Então, isso não foi de maneira nenhuma, pressiona ticket, claro, tem concorrências mais duras hoje em dia, etc. E vocês viram o ticket corporativo aí no passado mais remoto, aí, com uma pressão grande, etc. Agora, o que a gente enxerga daqui para frente? A gente imagina que esse primeiro semestre mostra um pouco do que vai ser a dinâmica daqui para frente, porque nós temos aí competidores agora que fizeram fusões, né, que foram comprados ou se fusionaram com outros, etc. E esse negócio dá trabalho, né? São operações grandes, relevantes, importantes para o Brasil, inclusive, com mercado para todo mundo. E isso dá trabalho, tem lá uma dinâmica, um desafio de integração operacional, sistêmica, cultural. Então, e muito do crescimento que vinha ocorrendo, a gente jamais parou de crescer, à exceção do segundo trimestre de 2020, por conta da pandemia, do segmento de pessoa física que nos atinge e não atinge os demais, porque a gente realmente é mais forte aí no segmento de pessoa física. O que vinha acontecendo era uma diluição, porque eles estavam comprando muitas empresas de saúde, operadores de saúde, e fazendo lá o cross-selling em condições, às vezes, bastante agressivas, né? Então, agora, eu acho que eles têm uma tarefa grande, primeiro diminuindo, foram aquisições de 18 companhias, 16 companhias, não era pouca coisa. Então, integrar isso tudo agora traz aí uma dinâmica que a gente imagina que vai ter um mercado sendo jogado, cada um dentro agora do seu quadrado, sem contar com crescimento de aquisição vindo aí com bastante força. E é um jogo que a gente, de novo, a gente sabe jogar nos 2 jogos, estamos há 35 anos no mercado fazendo isso, e vemos com muito bons olhos, tá? Mas acho que o dado de 20 trimestres positivos, nos últimos 20, 18 positivos, acho que fala por si só, tá? Com isso aqui, eu passo então para o Pacheco para ele complementar. Obrigado, Gustavo. O Gustavo traz um ponto interessante, que é a questão do menor custo de aquisição em se trabalhando com a marca Bradesco Dental, com o canal Bradesco. Isso é verdade, isso é fato. Em particular, no segmento de planos individuais, que é onde a gente tem as maiores comissões, é muito importante perceber que a companhia está mudando o seu perfil de vendas. Se 15 anos atrás ele era praticamente exclusivo de canais varejistas, hoje ele já é equilibrado, praticamente metade entre canais de varejo e canais bancarizados. A conclusão é bem direta. A maior bancarização reduz bastante, em cerca de 1/3, o patamar das comissões nas vendas de planos individuais, que
é da onde a gente tem a grande concentração ali do custo de aquisição, tá? Então, concluindo, a maior bancarização que já existe nos planos para pequenas e médias empresas, mas não existe, a gente está ainda na metade do caminho dos planos para pessoas físicas, ela reduz, e reduz bastante, de um patamar ali de 30% a 40% de comissionamento para um patamar entre 10% e 15%, que é o mais normalizado, né, que a gente vê não só no segmento de grandes brokers, mas também no segmento dos bancos, né, parceiros e sócios da companhia. Era isso aí, tá, Gustavo? Pacheco, só acrescentando aqui. Não, Gustavo, só acrescentando o último dado, quando eu falei da estrutura, né, no SG&A, a gente tinha, só para ter uma métrica aqui, com aqueles 250 funcionários, a gente tinha 3 beneficiários e meio por funcionário. Hoje nós temos 4,8. Quer dizer, um crescimento de 40%. Então, isso mostra que bastante, quer dizer, além desses trimestres positivos no corporativo, esse nosso exercício interno de estar buscando essa eficiência o tempo inteiro, né? Então, acho que é um dado também importante para mostrar que o esforço não vem só, teve a pandemia, caiu o sinistro e a despesa, isso foi verdade, o sinistro já voltou, está normal, mas a gente tem aqui uma ação sempre contínua de buscar cada vez mais eficiência, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. Pacheco, ficou bem claro. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu, Bank of America. Bom dia, Pacheco, Rodrigo, tudo jóia? São duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira, vocês já comentaram bastante, mas só queríamos tentar pegar um pouco de timing sobre os reajustes de preços do corporativo. Quando vocês conversam com eles, é para ter uma lógica de que se eles vão olhar para os últimos 12 meses e talvez a gente veja uma tendência de queda no curto prazo, mas com um recálculo superior no médio e longo prazo mais para o ano que vem, ou dado que já voltou a sinistralidade a 50%, faz sentido você continuar olhando um ticket subindo? E a segunda questão é sobre o Odonto System. Acho que vocês vêm desenvolvendo aí em cima dos planos individuais uma estratégia bem legal, e queria entender se isso de fato é um movimento de redução de churn, se era um cara que saía de um ticket um pouco mais alto para um ticket mais baixo, porque vocês fizeram um rollout para as outras regiões da Odonto System, ou dado a diferença de público-alvo, isso não ocorre na Odonto System com outros produtos individuais? Obrigado, pessoal. Gustavo, muito obrigado aí pela sua pergunta. Acho que a primeira, né, aliás, vou começar pelo Odonto System aqui. Acho que o rollout segue, tá? Segue caminhando, não tem novidade nisso. A gente continua credenciando dentistas, a gente continua sendo capaz de atingir, e que você tocou num ponto importante, é outro tipo de produto, é um produto de acesso, é um produto ainda com qualidade espetacular, mas é diferente, né? É a nossa marca de acesso, uma marca diferente da marca Odontoprev, que é uma marca mais premium. Então, a gente tem, para isso, que construir uma rede diferente, e com uma rede construída, aquele negócio do ovo e da galinha, né? A gente tem que ter o cliente que vai usar, mas o cliente vai usar se tiver a rede. E esse processo, então, caminha em paralelo e continua sendo deflagrado aí Brasil afora, tá? Então, com a rede sendo paulatinamente construída e com a conquista de clientes que possibilitam aí, desde planos de acesso, que são aqueles planos para depois a gente tentar fazer esse upgrade aí que você está mencionando, até já planos robustos, mas com a metodologia de agendamento, de controle, de tudo isso da Odonto System, que é diferente da Odontoprev, tá? E a primeira pergunta, você perguntou sobre o que mesmo? O reajuste de preço sobre os planos corporativos. Perfeito. Acho que como o Pacheco comentou aí também já em alguma para trás, quando a gente teve a pandemia, a sinistralidade foi muito baixa no primeiro momento, quer dizer, estou até falando dos planos médicos, principalmente, tá? Porque estava tudo fechado. O que a gente observa? O dental, o plano médico ficou com as eletivas lá congeladas, podendo voltar depois. O dental não tem isso. Esse aqui é um ponto importante. A gente tem 15%, né, do que a gente paga de sinistro no mês a mês, aproximadamente 15%, é passível de ser postergado. Agora, uma urgência e emergência, alguém que bateu a boca, quebrou um dente, esse dente tem que ser tratado naquele momento. Uma pessoa que, por outro lado, aperta o aparelho, né, ortodontia, faz o aperto do aparelho uma vez a cada mês. Ele fica 4 meses parado, ele não faz 4 vezes no mesmo mês seguinte, senão cai os dentes da boca dele. Então, para te dizer o seguinte,
No nosso caso aqui, tudo que tinha que acontecer, a gente não tem nada retardado, bomba relógio. Ah, não, agora está parado por causa do Covid, eu ia fazer uma prótese de perna, de quadril, de joelho, etc. Vou postergar esse negócio para fazer daqui a 3, 4 meses, quando amainar o Covid. A gente não tem isso, tá? Então a gente já está operando numa condição absolutamente normal. E quando teve, então, essa sinistralidade muito baixa, medicina e odontológica, é claro que as empresas usaram disso para negociar o ticket. Foi um momento de maior pressão que a gente sofreu aqui com relação a ticket. As empresas estavam sendo impactadas na sua receita, pela situação econômica de modo geral, e a gente se beneficiando, nós, do operador de saúde de maneira geral, nos beneficiando por sinistralidade. Então, esse foi o período de maior pressão que a gente teve, e agora isso já passou. Quer dizer, como a gente vê aqui na nossa frequência, e vocês observam também na frequência do setor de saúde, a vida já está normalizada, né? Então, a tendência daqui para frente é que usar da pandemia para negociar condições diferenciadas nesse sentido já passou, porque a gente está aí com uma normalidade de volta, tá? Pacheco. Não, acho que é isso, né? O Gustavo está trazendo um ponto interessante, né? A questão do ticket, né? Se o ticket foi negativo em 2020, no corporativo, início de 2021, ele já começa a empatar. Vocês viram nos últimos 2 trimestres tickets positivos, e acho que a tendência é essa, tá? Do ticket refletir a utilização em 12 meses, dele refletir essa maior sinistralidade no corporativo. Então, a equação é bem direta. Maior sinistralidade no corporativo é igual a maior ticket no momento seguinte, tá? É isso que a gente vai começar a observar, um ticket no corporativo que não cai, muito pelo contrário, segundo semestre de 22 e 23 em diante. Perfeito, pessoal, super claro. Agradeço pelas respostas. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa para entrar na fila. Sem mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra final ao Pacheco para considerações. Bom, queria agradecer a participação de todos em mais esse evento com o mercado que inaugura a safra de divulgação do setor de saúde agora nesse primeiro semestre. Um ótimo dia a todos, um grande abraço. Obrigado, bom dia.